Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Eu trago para vocês uma proposta sobre o AVC. O AVC hoje é a quinta causa de morte entre indivíduos entre 15 e 59 anos. E a primeira causa de morte entre indivíduos acima de 60 anos. Mas o que acontece? O AVC ele é uma doença negligenciada. Se vocês compararem os chamados da USA, USB, Unidade de Suporte Avançado e Básico do SAMU, vocês vão ver que o trauma, o infarto, assim, rapidinho. O AVC, ai, que pena, um AVC, vai para a reabilitação, né? Ai, um AVC, pois é, fumava muito, não cuidava da pressão, comia muita gordura, né? Então, e o profissional se isentando. Quando a gente vai em algumas obras literárias, o Conde de Monte Cristo, famoso romance francês, lá na sua página, no seu capítulo 59, a neta do Noirtier de Villefort diz: uma paralisia geral lhe comprometeu todos os membros e tirou-lhe a fala. Se nós, um pouco mais recente que isso, em 95, o Escafandro e a Borboleta, se vocês não leram, leiam, uma obra magnífica, francesa e verdadeira, que nos faz avaliar a nossa prática profissional, porque ele teve um AVC que comprometeu todo o seu movimento. E aí, a única forma dele se comunicar com a fono dele era a pálpebra esquerda. Nesse ano, em 95, o mundo dá um salto. A terapia trombolítica muda para sempre a trajetória do AVC. Pena que houve um descompasso muito grande com a formação. A qualificação profissional não teve a mesma aceleração em que a indústria farmacêutica viveu. O nosso paciente de AVC, principalmente o AVC isquêmico, não teve essa mesma chance. Falo agora da Serra Catarinense, onde moro, com grande orgulho, cidade de baixas temperaturas, neve, frio, mas também uma incidência de AVC acima da média nacional. Enquanto no Brasil morrem 108 a cada 100 mil, os nossos pacientes, usuários, morrem 136 a cada 100 mil. E aí nós começamos, com grande maestria, o PET, em 2013, provocou o plano de ação regional que estava só para preencher formulário e na gaveta do gestor. Trouxemos o plano regional e revisemos toda a linha de cuidado. E lá no PAREPS, no CIES, fizemos resgatar um dinheirinho perdido lá que não sabiam como usar. Com 25 mil, nós começamos uma capacitação em ampla escala em todos os equipamentos da rede de urgência. Depois acabou o dinheiro do CIES, porque tudo que é bom dura pouco. Fomos na FAPESC buscar um incentivo de fomento para continuar, porque já tínhamos levantado uma bandeira, agora não tinha mais como parar isso. A FAPESC nos deu um dinheirinho que conseguimos dar avanço às ações, mas também precisávamos inovar. Queríamos falar de um processo agora interprofissional e queríamos uma ferramenta informatizada que facilitasse e que fornecesse o apoio logístico da informação na rede de urgência. Bem, criamos o sistema do AVC em 2016 e que todo esse movimento também mexeu com o usuário, que levou a sua autoestima, e nós criamos uma associação chamada Rede Serra AVC. Meu Deus, esqueci de pôr o cronômetro, só um pouquinho. Começou, Estela, agora. Tudo isso, meus queridos, resultou na unidade do AVC em 2017, que não foi fácil, que depois eu falo como é que aconteceu, porque não pense que os neurologistas, os neurocirurgiões eram os nossos amigos, estavam muito favoráveis a essa implantação. 12 eleitos no dia 29 de dezembro de 2017, foi assinado pelo Ricardo Barros. E nós hoje temos uma unidade de AVC na Serra Catarinense. E aqui começou, vou mostrar um pouquinho, porque o PET é o carinho daquela mãe, e aqui estamos nós, ó. Nós precisávamos mexer com os neurologistas, cardiologistas, emergencistas, direção geral, direção da UTI, direção da emergência, corpo clínico e corpo técnico. Não tínhamos esse know-how para mexer com esses grandes. Então, chamamos um grande, Dr. Ramon, coordenador estadual. E nós, com os pequenos, humildes, fortes e vencedores, mexemos com todas as outras equipes. Trouxemos aqui a enfermeira condecorada na Assembleia Legislativa como a que dedicou a sua vida ao cuidado do paciente neurológico, para nos ensinar a cuidar um pouquinho melhor e trazer qualidade para o nosso cuidado. Depois, Joinville, viajamos a Joinville, descemos a serra, porque Joinville, digo para vocês, que quando o mundo conheceu a aprovação da FDA em 96, Joinville trombolizou o primeiro paciente e ganhou a primeira e única unidade da AVC, até ter a segunda em 29 de dezembro de 2017. Só 30 anos depois, mas antes tarde do que nunca, né, minha gente? Então, os objetivos desse nosso laboratório, nós queríamos implantar, mas implementar a linha de cuidado do AVC. Era isso a prioridade da RUI. Propor um cuidado agora interprofissional, porque já não dava mais certo cada um na sua caixinha. Trabalhar com fonoterapeuta ocupacional, meu Deus do céu, dentro do hospital.
Quando que se viu que uma terapeuta ocupacional ia ter espaço para cuidar de um paciente de AVC dentro de uma UTI ou de uma unidade? Construir um projeto terapêutico agora, nós já queríamos mais. Queríamos ele informatizado, baseado no melhor nível de evidência, porque nós éramos chiques. Bem, e aí, avaliar os resultados. O sistema nos possibilitou isso. A gerência de saúde capitaneou todo esse processo, com o apoio da universidade local. Nós chegamos aos 18 municípios da Serra Catarinense. É a maior região em extensão territorial de atendimento, né? Eu falo para vocês de uma região em que 2 horas e meia, 130 quilômetros, mais de 200 curvas. Essa é a Serra Catarinense. Então, imaginem um tempo de 4 horas e meia para o paciente chegar na referência do AVC, mas até ele ser detectado, até ele ser avaliado por uma equipe, regulado e para ter um acesso. Isso era impossível. Nós precisávamos fazer muita coisa. E aí entrou, então, o cuidado interprofissional e nós queríamos uma mudança na prática. Que métodos nós usamos? A Eva viu a uva, não tinha condições. Palestra, não tira-se um profissional para ficar sentado ouvindo o outro falar. Você não mobiliza. A aprendizagem precisa ser significativa, nós precisávamos de um método inovador. E nós trabalhamos com aprendizagem baseada em problema. A ferramenta foi o sistema potente demais. Nos deu o apoio e a segurança do dado que nós precisávamos. E os atores? Nós usamos e abusamos dos atores. Vou dizer para vocês que a universidade nos deu a evidência, a investigação, o que nós precisávamos para ter segurança na prática clínica. A gestão ela foi o meio. Uns atrapalharam, uns ajudaram, uns ficaram muito bem nas fotos. Mas ela era o meio para nós chegarmos até a atenção que foi o foco. E o usuário foi gigante e foi a salvação desse processo. Porque quando as nossas forças estavam esmorecendo, nós levantamos e ele trouxe o gás que a equipe precisava e passou a lutar ao nosso lado. E quando eu falo usuário, eu falo paciente e familiar do centro de reabilitação. E os cenários nossos eram realísticos mesmo. Vocês vejam, os nossos próprios profissionais montavam os cenários. Olha, eram os pacientes, nós tínhamos o debriefing. Esse aqui é um cardiologista que cedeu o seu final de semana para capacitar os médicos da nossa região que estavam chegando no programa Mais Médicos e não tinham a clareza dos nossos protocolos clínicos assistenciais. Precisávamos de mais técnicas inovadoras. Esse foi o nosso primeiro paciente trombolizado, depois eu conto a história para vocês, né, que não posso contar agora. Nosso primeiro paciente trombolizado, ainda sem a unidade do AVC. E ele passou a contar a sua história em rádios, em TVs, na Câmara de Vereadores, nos conselhos, em gibis para crianças. Ele veio para nós, porque nós precisávamos também conscientizar a nossa população. E aqui, o nosso primeiro paciente reabilitado. Nós temos 2 Josés gigantes, um trombolizado e um reabilitado. O reabilitado passou a falar para o profissional qual foi a perda dele, quando ele gostaria que as pessoas tivessem, quando ele gostaria que o profissional tivesse avaliado o seu sintoma de AVC e não achado que ele estava tendo uma crise nervosa. Isso fez uma diferença muito grande para as equipes. Aqui é ele falando nas nossas equipes. Para as nossas equipes. Carlitos, vamos lá, por favor. Essas histórias poderiam ter um final diferente. Bom, no dia que me aconteceu o AVC, eu estava trabalhando e não senti nada durante o dia. Quando cheguei em casa, senti uma tontura. Preste atenção nos sintomas do AVC. Boca torta, perda da fala ou fala enrolada, perda de força no braço e perna. Eu liguei para o SAMU veio também instantaneamente, assim, bem rápido. Eles já trouxeram os equipamentos, tudo, fizeram a medicação ali, tudo. Se você encontrar uma pessoa com um dos sintomas do AVC, entre em contato com o SAMU 192. Por meio da rede de urgência e emergência, foi implantada na Serra Catarinense a linha de cuidado ao AVC. Essa linha integra as unidades e equipamentos de saúde na Serra Catarinense e organiza a assistência longitudinalizada aos pacientes. A FAPESC e Governo de Santa Catarina financiam o desenvolvimento de um sistema de apoio à linha de cuidado ao AVC, com atendimento especializado, cuidados domiciliares e reintegração social e ao trabalho. O projeto viabilizou uma clínica de fisioterapia no Asilo Vicentino, com equipamentos e profissionais para atender principalmente os idosos com sequelas do AVC. Lembram que eu falei do AVC negligenciado? O cuidador viu o AVC depois do 3º ou 4º do paciente.
Tinha idoso que estava tendo seu 5º AVC e ainda não tinha tratamento. Mas as técnicas precisavam ser mais inovadoras. E aí, nós, então, avançamos para premiação. Nós precisávamos mexer na vaidade dos profissionais, o sistema não estava atingindo aquilo que nós esperávamos. E aí nós criamos a medalha, só que um não sabia que ia ganhar a medalha do outro. A equipe ia dar a medalha para o paciente por ele ter se comprometido com o seu tratamento. Então, na medalha do paciente dizia, AVC, eu me importo. Mas, sem saber, o paciente tinha a medalha para entregar com a equipe que dizia o quê? AVC, obrigada por se importarem. Porque foi a equipe, quando se importou com o paciente, com o usuário, que modificou a reabilitação dele. E aí nós fizemos aqui todo um cenário de premiação e chegou 2017. E aí o usuário arrebentou a boca do balão, né? Então, olha só. A nossa professora de 40 anos que teve AVC foi para a escola chamar a gurizada para fazer a campanha de conscientização. Foi lá, ensinar eles a chamar o pai e a mãe para se cuidar, para vir para a unidade. Esse nosso paciente, o Jean Dominique Bobi, era o paciente lá do escafandro borboleta, pois esse nosso bombeiro de 30 anos, ele também é o Jean Dominique Bobi. Ele só se comunica com a família com um piscar de olho, né? E demorou muito para descobrir que ele tinha um AVC de tronco cerebral. Então, hoje, ele está conosco na reabilitação, mas o quadro dele é extremamente reservado. Mas a mãe dele é da Associação da Rede Serra, e está ali conosco, e fez a marcha conosco. Esse aqui é um médico que veio falar de trombectomia, porque nós já nem falamos mais de trombólise, nós falamos de trombectomia. Nós não tinha lugar para colocar os profissionais, nós estávamos com mais de 250 pessoas nesse auditório. E aqui, aquele diretor que fazia caras e bocas para nós não montar a unidade do AVC, mas eu não sei se vai se pagar 128 mil para a unidade do AVC, 55 pacientes mês internado, 55. Eu não sei se vai se pagar, vamos montar a unidade do AVC. Marchamos na rua, o exército, o bombeiro, porque, como ele é bombeiro, e o seu José, nosso paciente trombolizado, é da Polícia Militar, chamamos todas as Forças Armadas lá de Lages. E se fomos para a rua. E essa aqui é a equipe da unidade do AVC, que foi lá na praça e montou uma unidade, porque a unidade estava pronta, gente. Pronta. E eles não abriam, depois eu conto por quê. E daí, aqui, rapidinho, tá? Carlito, rapidinho aí. Só para escutar o Vangelis. Marchamos nas ruas ao som de Vangelis. E sem combinar com o batalhão ainda. Vamos, Carlito, senão a Estela vai me matar. Não, só um pouquinho. Aqui, ó, só passe ali embaixo para você. Ó, o Vangelis, desculpem, ó. Um pouquinho, mas agora apareceu o Vangelis, né? Deu, Carlos deu. É aqui a nossa portaria, né? Só quero falar uma coisa para vocês. Calma, passei o indicador, se dá. Não, já chego, calma. A força entre as facilidades e as dificuldades, né? Eu quero dizer para vocês que a força do coletivo reduz qualquer dificuldade, tá? Então, os egos é a coisa mais difícil que nós enfrentamos. Teve dificuldades de várias naturezas, mas com um jeitinho nós conseguimos resolver. Agora, os egos, depois vou contar para vocês dos egos, tá? Os nossos indicadores, óbvio, porque Deus o livre não ter indicadores, né? A banca ia me matar. Então, nós tínhamos número de equipes, percentual de equipes utilizando as diretrizes, percentual de pacientes utilizando RTPA em tempo ágil, número de internações por complicação de AVC, número de acesso ao sistema da linha de cuidado, número de pacientes acompanhados e a taxa de mortalidade de AVC. Estou terminando, tá, Estela? Terminando. Perspectivas de aplicação. Bem, esse foi o modelo que nós estruturamos para nós. Quero dizer para vocês que a atenção e a gestão, elas precisam estar, em algum momento elas estavam separadas, mas nós só tivemos êxito quando elas se aliaram. A educação e o controle social, o usuário é educador. Nós não tínhamos ideia do poder de educação. O que nós falamos muitas vezes na rádio não teve o mesmo efeito quando o paciente teve. Quando o seu José Nazareno disse, demoraram para me identificar, me deixaram 3 dias no hospital para me fazerem a tomografia e saberem que eu tinha um AVC. Eu podia ter tido a droga e hoje eu podia estar cuidando da minha filha. A pesquisa clínica, a universidade não pode ficar de fora, gente. E eu nem falo na questão da formação e currículo, estou falando na pesquisa clínica. Esse laboratório do AVC rendeu para nós
3 estudos de produção tecnológica, um estudo quase experimental, uma corte de acompanhamento de pacientes, que nós estamos com 230 pacientes acompanhados, e um relato de pesquisação. Todas essas pesquisas com nível de evidência e que serão, vocês logo vão, elas estão aí na boca para sair a publicação. Então, isso é o verdadeiro resultado, Cida, que também pode mostrar e replicar uma proposta. E essa é a linha de cuidado. Eu tinha um videozinho aqui, mas eu não posso passar, porque a Estela vai me matar, mas eu mando pelos WhatsApp de vocês, tá, professora? Acho que não dá, né, Estela? Superei aí, né? Acho que superei, professora. Queridos, eu posso mandar para o WhatsApp de vocês? Eu escutei que alguém vai estar aí. Eu mando pelo WhatsApp, tá? Aqui vocês vão ver. Só rapidinho, tá, Estela? Só deixa eu contar o que eles vão ver aqui. Só põe pausa para mim, filho. Nesse vídeo vocês vão ver, prestem atenção. Vocês vão ver as belezas da serra, linda, maravilhosa. Quero que um dia vocês vão conhecer. Lá eu recebo vocês na minha casa com o maior prazer, que nós adoramos trocar experiência. Vocês vão ver a campanha das Leoas da Serra, porque nós temos um grupo de futsal que é campeão, não sei se é nacional, estadual ou internacional, mas eu sei que elas são campeãs e que elas fizeram a campanha de prevenção. Elas falaram qual o seu motivo para prevenir um AVC, e vocês vão ver uma paciente do SER que era doceira, que aprendeu a ser doceira depois da reabilitação, voltou a ser doceira, e vocês vão ver o menininho e o pai, que a mãe teve AVC aos 27 anos. Percebam que a hora que o pai fala da mãe, o menino tosse. Ontem, sem dormir, né, Neide? Onde é que está a Neide? Ah, a Neide não está aqui. A Neide é minha companheira de quarto. Nós passamos a noite em claro hoje, sabe? Por quê? Passamos, por quê, professora. Eu contava, dava 15,5. Daí nós voltávamos. Daí ela contava, o meu dava 15,25. Daí nós voltávamos a ensaiar, professora. E foi uma noite muito triste. Gente... Camila, então nós agradecemos a sua participação. Eu vou levar um abraço para o meu território.